A sinistra revelação da alma amaldiçoada que me salvou da miséria em 7 dias de terror. Mário voltou para casa exausto, as palmas das mãos queimando de tanto trabalhar. Aquela noite abafada parecia só aumentar o peso que carregava. No caminho, as vozes de seus vizinhos murmuravam sobre uma figura estranha que vagava pelas vielas, um espírito que punha medo em todos. Falaram que ele oferecia ajuda, mas quem pagava a conta era sempre alguém muito querido. Mário ignorou o que ouviu, mas a ideia se arrastou na mente como um lodo, escorregadio e traiçoeiro. Ao chegar, o que encontrou parou seu coração. A casa estava em silêncio, muito silenciosa. Na mesa da pequena sala, um papel amarelado esperava por ele. Com letras tremidas diziam: Mário, não entre no hospital à noite. Há um segredo que deve permanecer nas sombras. Aquela frase erguia sombras em sua mente, como se lhe empurrasse para um abismo sem fim. No fundo, mesmo sem entender, Mário sentia que a resposta que procurava estava naquele lugar apodrecido e esquecido pelas autoridades. No dia seguinte, o fedor do hospital abandonado se misturava ao cheiro do Meda. O ar quente e denso tornou-se seu inimigo, sufocando cada pensamento racional. Ele via corredores tomados de escuridão, e com cada passo, os ecos de risos que um dia preencheram aquelas paredes se tornaram gritos distantes, implorando por socorro. Ao descer um degrau, um cheiro adocicado e nauseante invadiu seus sentidos, e algo o fez parar. Algo não estava certo. Ali, no fundo, sentiu um olhar. A presença se manifestou como um sussurro. Mário, venha. A voz era sedutora, um convite a se entregar ao desconhecido. Ele gelou. Aqueles olhos não eram de um ser humano, mas de algo que se alimentava da dor alheia. O pânico tomou conta dele, e em um impulso ele correu, mas as portas pareciam se fechar, como se a própria estrutura o quisesse aprisionar. Em sua mente uma pergunta ecoava: até onde ele iria para salvar a mãe? Até onde estava disposto a viver na miséria? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Mário girou a chave na porta de casa, o coração disparado. A sensação de que algo o espreitava não o abandonou. Ele percebeu que seus vizinhos não eram mais os mesmos. Estavam mudados, como se tivessem sido tomados por uma força estranha. Passos silenciosos no corredor o deixaram em alerta. O que está acontecendo com você, Mário? Tornou-se um grito surdo em sua cabeça. Ele não podia deixar que sua mãe pagasse por isso. Enquanto a noite caía, ele decidiu que precisava enfrentar a entidade que o cercava. A pergunta que o atormentava era clara. Ele estava pronto para descobrir o que realmente escondia aquele hospital, livre ou aprisionado nas garras da alma amaldiçoada? E o que essa sombra queria dele? Cada canto da favela parecia um espelho refletindo suas inseguranças. Mário sabia que daquelas sombras ele nunca sairia inteiro. O verdadeiro terror estava apenas começando. Mário acordou com o coração acelerado, um safanão na madrugada que o fez sobressaltar. O quarto estava imerso na escuridão e o único som que se ouvia era o seu próprio fôlego pesado. A noite ainda era jovem, mas já trazia um prenúncio de pesadelos. Ele se lembrou do aviso, da presença inquietante no hospital. Aquela voz ainda assobiava em sua mente como um canto de sirene. Ele não poderia ignorar. Levou alguns momentos para decidir se levantaria da cama, mas a lembrança da sua mãe fragilizada o impulsionou. Ele se vestiu apressadamente, sentindo a frieza da madrugada invadir seus ossos.
Com cada passo em direção à porta, a sombra do hospital parecia se alongar dentro de sua mente, como se esperasse sua visita ansiosamente. Na rua, o céu overcast parecia murchar qualquer resquício de esperança. Os murmúrios dos vizinhos se tornaram abafados, como se estivessem sussurrando segredos que Mário não deveria ouvir. Mário passou por seu vizinho, seu Carlos, que parecia mais pálido que o habitual. "Cuidado, Mário", ele disse com um tremor na voz. "A noite guarda coisas que não podemos ver." Aquelas palavras o perseguiram enquanto ele se dirigia ao hospital. Todo o seu corpo enrijeceu ao avistar a estrutura opressiva e decadente. A fachada do prédio desmoronava lentamente, como se quisesse sufocá-lo com sua própria história de horrores. Ao endentrar, o fedor de umidade e sangue seco tomou conta de seu ser, uma violação aos seus sentidos. O ambiente estava sombrio e silencioso, mas havia um eco infestante, um sussurro de vozes entrelaçadas. Ele sentia que não estava sozinho, embora a visão não conseguisse decifrar a presença. Uma luz tênue piscou em um dos corredores, como um farol na escuridão, e uma vontade incontrolável o puxou em direção à penumbra. Conforme adentrava mais, as paredes pareciam ganhar vida, os azulejos estalando como se em protesto à intrusão. Cada canto estava imerso em um manto de esquecimento, mas Mário não conseguia se afastar. Seu corpo respondia a uma necessidade insaciável de saber. Então teve um vislumbre. Uma figura heterogênea, sem forma definida, mas com olhos que queimavam como brasas. Eles o encaravam, gelando seu sangue enquanto um sorriso desdenhoso moldava-se em seu semblante. "Você veio", disse a figura com uma voz que era uma mistura de alegrias e lamentos. Não era apenas um convite, era uma armadilha. Mário hesitou, um bloqueio interno gritava para que ele escapasse, mas o pensamento de sua mãe doente o impediu de recuar. Ele precisava saber. Precisava entender a conexão entre aquele lugar e a força malévola que se apossou de sua vizinhança. Então, sem conseguir resistir, aproximou-se, sua voz ecoando na escuridão. "O que você quer de mim?" O sorriso se alargou e a figura começou a se materializar, formando contornos de sombras e luz. "A resposta está aqui, Mário, e você paga o preço." Sussurros ensurdecedores cercaram-no, palavras de advertência e convites, formando um turbilhão que o deixou tonto. Ele estava em um beco sem saída. O medo pulsava sob sua pele, mas a necessidade de salvar sua mãe pulsava ainda mais forte. "Você não pode ter nada de mim", gritou, mas era tarde demais. A atmosfera do lugar já estava mudando, como se estivesse em um ritual distorcido. O chão sob seus pés parecia tremer, e Mário percebeu que mais do que sua vida, a vida de sua mãe estava em jogo. A figura avançou, a escuridão encrespando ao seu redor, o pânico o dominando enquanto ele tomava uma decisão desesperada. Ele precisaria encarar seu pior medo ou pagar o preço de um sacrifício que nem imaginava. Dentro dele, a última pergunta reverberava. Qual era o verdadeiro custo que ele estava disposto a pagar? Com um passo em direção à entidade, ele se sentiu puxado para um abismo interminável. Mas antes que pudesse descobrir, tudo se apagou ao seu redor, e a última coisa que conseguiu ouvir foi um riso ecoante, envolto em sombras. A realidade parecia se desfazer, e a incerteza pairava no ar enquanto ele sentia o frio da escuridão lhe envolver. Agora, Mário estava prestes a descobrir o que realmente estava escondido dentro do hospital amaldiçoado. O que ele faria quando a verdade finalmente viesse à tona? Acordou novamente, mas não em seu quarto. Mário estava deitado em uma cama de hospital, rodeado por um silêncio opressivo. O cheiro de antisséptico flutuava no ar, mas era um odor diferente, algo putrefato se misturando ao aroma limpo. Ele tentou se levantar, mas seu corpo não respondia com a energia que esperava. Era como se estivesse paralisado.
Os ecos de risadas distantes e choros desolados formavam um coro insuportável, retumbando nas paredes, como se os espíritos que habitavam aquele local estivessem esperando por algo. O vazio em seu estômago crescia e o desespero começou a apertar seu peito. Ele não estava sozinho e sabia disso. Algo lhe dizia que olhares malignos estavam à porta contemplando sua fragilidade. Com um esforço colossal, conseguiu se sentar, as pernas tremendo sob o peso do medo. O quarto era escuro, apenas iluminado por uma luz fraca que piscava, revelando detalhes grotescos. Um espelho quebrado na parede, manchas secas de sangue nos lençóis. Cada canto parecia estar escondendo algo. Ele olhou para os lados, tentando encontrar alguma pista sobre onde estava. A porta se abriu lentamente, rangendo como se estivesse se raspando contra o chão. A entidade que ele havia encontrado antes flutuou através da entrada. Era uma visão horrenda, com seus olhos ardentes quase devorando a luz. Você está em casa agora, Mário, disse a figura, sua voz ressoando entre risos e lamentos. Este lugar é seu, e seu sofrimento também. Ele queria gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Era como se suas cordas vocais estivessem paralisadas pelo terror. Mário se lembrou de sua mãe, de como suas noites eram atormentadas por dores e medos, assim como aquelas paredes. Ele sentiu um impulso de correr em direção à figura, questionando tudo o que estava acontecendo. — O que você quer de mim? — Eu quero que você veja. A entidade estendeu a mão para ele e sua própria vontade pareceu ser dilacerada. Imagens começaram a se formar no salão, flashes de pessoas em seus leitos, pálidas, gritando por ajuda que nunca chegava. Súplicas de vida, de esperança perdidas. Mário sentiu os olhos perfurantes da entidade registrando sua cada reação. Ele tentou desviar o olhar, mas era como um feitiço. As cenas se tornaram intensas, um desfile de almas vagando pelas sombras, carregando o peso da dor e da traição. Ele se lembrou das advertências dos vizinhos, do que trataram de premonições enquanto olhavam de forma apavorada para o hospital em ruínas. Agora fazia sentido. O que eram aquelas coisas? Apenas ruínas ou almas em busca de redenção? Quando os gritos começaram a aumentar, Mário finalmente conseguiu se mover. Ele saltou da cama, a visão borrada, envolvida em caos. A entidade riu, um som que fazia o sangue dele gelar. Você tem a chance de mudar tudo isso, Mário, mas para isso deve aceitar o que você vê. Ele hesitou. A imagem de sua mãe fragilizada o invadiu como um furacão, e o desejo de salvá-la renasceu com força. O pensamento de sua vida em risco o fez decidir. Eu aceito! Gritou, sem se importar com as consequências. A reação foi súbita. A atmosfera ao seu redor mudou dramaticamente. O chão começou a tremer, as paredes pulsavam como se estivessem vivas, e as almas presas gritaram, ecoando seu desespero quando a entidade se aproximou. Então venha, Mário. Veja o custo de sua decisão. Num instante, uma onda de energia o engoliu, e ele foi puxado para um novo abismo, uma realidade distorcida, onde os gritos se transformavam em murmúrios estridentes. As sombras dançavam ao seu redor e ele percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ele tinha feito uma escolha, mas uma pergunta ainda o atormentava. Qual era o verdadeiro terror que agora desabava sobre ele? Mário foi arremessado contra uma parede, o impacto lhe tirando o fôlego. Seus sentidos estavam em alerta máximo. As sombras pareciam mais grossas, mais tangíveis, como se pudessem engoli-lo. A qualquer momento. Respirando com dificuldade, ele se levantou. A sala ao seu redor pulsava com uma energia caótica, formando um labirinto de dor e angústia.
O lugar estava repleto de ecos de sussurros, palavras desconexas que pareciam tentar se juntar em uma mensagem. Acreditava ouvir os nomes de almas perdidas ecoando como uma música triste que o perseguia. Mário, Mário, Mário! Um mantra repetido que reverberava em suas orelhas e preenchia sua mente com agonia. Era como se cada repetição estivesse tentando arrastá-lo para a escuridão de um abismo sem fim. Ele apertou os punhos, tentando ignorar o pânico crescente dentro de si. A visão borrada começava a se clarear e, ao longe, ele viu rostos conhecidos emergindo das sombras. Eram os rostos dos pacientes que ele tentava esquecer, aqueles que haviam morrido naquele hospital, pessoas com as quais ele interagia quase todos os dias. Você não pode escapar de nós, uma figura alta rosnou. Seus olhos eram lagos sem fundo. Você é parte disso agora. Mário experimentou um frio intenso que lhe percorreu a espinha. Ele olhou para suas mãos. Estavam sujas de sangue ressecado. Era como se ele também fosse uma marca daquela carnificina, o peso de todas aquelas almas pairando sobre seus ombros. Mário queria se libertar, correr, gritar, mas seu corpo não respondia a tempo. Então, a entidade que lhe trouxe até ali apareceu ao seu lado novamente. Você aceitou ver o custo da sua escolha, Mário. Agora, veja o que é ser um deles. A voz da criatura soava tão doce, carregando um veneno que penetrava em seus ouvidos. Ao olhar mais de perto, as almas que o cercavam começavam a se contorcer, retorcendo-se em movimentos angustiantes, como se quisessem se desprender da dor que as mantinha aprisionadas. Os gritos tornaram-se mais evidentes. Nessa nova dimensão, eles podiam ser ouvidos claramente, como se o tempo se dobrasse ao redor deles. Eram os gritos de pessoas que tinham esperado por socorro e que nunca havia chegado. Mário queria desviar o olhar, mas era inevitável. Ele se tornou um prisioneiro de sua própria curiosidade e culpa. Um semblante conhecido cruzou sua mente. A imagem de sua mãe, com seu olhar desapontado e triste, lhe apareceu como uma ilusão. Por que você não me salvou? A visão sussurrou, fazendo seu coração acelerar. O peso do remorso monopolizou seus pensamentos. Ele queria explicar, queria acreditar que poderia ter feito algo, mas lá, rodeado por aquelas almas, sua impotência se tornou mais evidente. Desesperado, ele gritou: "Que posso fazer? Como posso ajudar?" A pergunta ecoou pelo ar pesado, fazendo as almas olharem para ele com uma esperança silenciosa. A entidade inclinou a cabeça. Um sorriso macabro se espalhou entre seus feições. Um sacrifício, Mário. Para cada alma, uma vida. Ou a sua. As palavras daquela presença gelada penetraram em sua mente, como uma verdade cruel. Um dilema se instalou em seu coração. Poderia ele fazer o impensável por aqueles que uma vez tentaram salvá-lo? O chão sob seus pés tremeu novamente, e os murmúrios se tornaram mais intensos. Mário olhou ao redor, cada alma implorando como se quisessem que ele tomasse uma decisão. Mas o que seria de sua vida se ele escolhesse salvar a todos? Ele tinha que decidir, e a cada segundo o tempo se alongava. O que estava para acontecer poderia mudar tudo. A luz no fundo da sala começou a brilhar, pulsando como um coração batendo. Mário, sua escolha está a um passo. Olhando para a luz, a necessidade de entender o que ele havia se tornado e o que deveria sacrificar surgiu, como um furacão em sua mente. Ele respirou fundo, seu coração batendo descompassado, mas um eco ainda insistia em sua cabeça, uma pergunta que não parava de ressoar. A quem você escolherá salvar? A luz pulsante à sua frente parecia ao mesmo tempo um farol de esperança e um portal para a condenação. As almas ao seu redor sussurravam, seu clamor misturando-se com o perfume de dor e arrependimento que preenchia a sala.
Mário sentiu uma pressão crescente nos ombros, como se cada um daqueles rostos conhecidos estivesse tentando se agarrar a ele, implorando por uma chance, uma saída. Ele avançou hesitante em direção à luz, instintivamente buscando uma resposta. Mas ao se aproximar, a visão da sala transformou-se. O que antes era um espaço vazio agora estava repleto de sangue, como se o chão fosse um mosaico de vidas perdidas. Ele olhou para cima, horrorizado, e vislumbrou um teto que parecia coberto por nuvens escuras e tempestosas, como se a própria atmosfera estivesse em luto. Você não tem ideia do que está pedindo, Mário. A entidade comentou, piscando lentamente, como se estivesse provando seu medo. Cada vida que você poderia salvar tem um custo, e você pode não estar preparado para o peso dessa escolha. Qualquer coisa! Mário gritou, sua mente girando. Mas eu não posso deixá-los assim! As almas pareciam se agitar, voltando-se para ele, enquanto os murmúrios aumentavam, formando uma sinfonia de esperanças e desespero. Ele se viu mais uma vez diante de rostos conhecidos, cada um deles ecoando um pedido silencioso por sua ajuda. A imagem de sua mãe queimou em sua mente como um branding, um fogo intenso que o consumia. Você tem uma escolha, Mário, mas saiba que um sacrifício se estende a você, para cada um que você escolher, disse a figura alta, um sorriso satisfeito em seu rosto. A sala começava a encolher, as sombras se tornando mais opressivas, como se quisessem arrastá-lo de volta para o abismo. Mário fechou os olhos, as almas ao seu redor ainda chamando seu nome, mas ele se forçou a lembrar as lições que já aprendera. Ele não poderia repetir o erro de sua vida. Eu não tenho que tomar essa decisão sozinho, ele gritou, como se isso pudesse romper o ciclo de dor e desespero. Essas almas têm histórias e desejos, posso ajudá-las a encontrar paz. A entidade inclinou a cabeça, interessada na sua súbita determinação. Você realmente acredita que pode salvá-los sem um sacrifício? O que você está disposto a dar, Mário? O que realmente importa para você? O peso da pergunta o atingiu como um soco, e ele hesitou. O que poderia oferecer em troca das vidas que foram tiradas? Enquanto lutava para encontrar uma resposta, as sombras se tornaram mais densas. Ele poderia sentir que a sala estava se desvanecendo, os ecos dos gritos se tornando um ruído ensurdecedor. Mário olhou para a luz, mais brilhante agora, emitindo uma aura que parecia oferecer um caminho, mas ao mesmo tempo uma escuridão avassaladora ao seu redor. O pulso de seu coração se acelerava como uma batida de tambor, e a escolha se aproximava, cada vez mais inevitável. Ele respirou fundo, a pergunta queimando em seus lábios. Quem sou eu para decidir quem vive ou morre? O sorriso da entidade se alargou, revelando dentes afiados como lâminas. Então você escolhe a autopreservação? A sabedoria que deixa outros perecerem? Ah, Mário, isso tornará seu fardo ainda mais pesado. A luz começou a se desvanecer, e com ela a consciência de Mário de que cada momento era uma conta regressiva. As sombras se fecharam ao seu redor, e a sala começou a ruir. Você me deixou sem escolhas, a entidade trovejou, seu tom agora carregado de uma fúria perturbadora. Então que venha a escuridão. E Mário, com sua mente em um turbilhão, viu uma mão se estendendo de um dos rostos perdidos. Mário, me salve! A mão deixava um rastro de lágrimas no chão sujo, um último pedido de socorro em meio ao caos. Nesse último momento, Mário percebeu que a decisão estava se afastando dele, e uma nova pergunta ecoou em sua mente. E se a vida que você escolhe salvar fosse a sua própria? Com isso, o chão se partiu sob seus pés. O abismo parecia chamá-lo, e o pânico se instalou mais uma vez. Onde ele acabaria? Mário lutou para entender o caminho que selecionou. Seu destino estava prestes a ser decidido. Mário caiu.
O vazio o envolveu como uma cortina sufocante, levando seus gritos para longe, engolindo toda a esperança. O chão se desfazia sob ele, e uma vertigem opressiva ameaçava arrastá-lo para as profundezas de um abismo sem fim. Mas em meio ao desespero, ele se lembrou das almas, dos rostos conhecidos, da mão estendida pedindo salvação. O peso daquela responsabilidade pulsava em seu peito, mas agora ele não estava mais sozinho. De repente, uma luz banhou o espaço ao seu redor, não a mesma luz ofuscante que o atraíra antes, mas uma iluminação suave e calorosa. Quando Mário abriu os olhos, encontrou-se em uma vasta e trevosa planície. Ao longe, sombras se moviam. Eram as almas. Ele reconheceu algumas delas, amigos, familiares e até colegas que não via há anos. Eles flutuavam, perdidos como folhas ao vento, suas vozes se entrelaçando em um lamento cada vez mais angustiante. "Mário, o que aconteceu?" Uma voz familiar cortou-o crescendo do desespero. Era Carla, sua melhor amiga. Seus olhos estavam arregalados, refletindo o horror do ambiente ao redor. "Nós precisamos sair daqui!" "Carla, você está viva!" Mário não conseguia acreditar no que via. "Como você chegou aqui?" "Não é hora para isso. Precisamos de um plano. Essa coisa, essa entidade, ela vai vir atrás de nós." Ela olhou para a escuridão que se aproximava, um formigueiro de sombras crescendo sem parar. Mário sentiu a dúvida atingi-lo novamente, mas agora havia uma centelha de determinação. "Precisamos ajudar as almas. Elas estão proporcionais à nossa própria liberdade. Cada uma delas." "Não, Mário. Pense bem. Quanto mais você tenta ajudar, mais consegue se afundar nesse horror." Carla gritava, ansiosa, mas ele podia ver a luta penetrando em seus olhos, a angústia de estar preso em um ciclo sem fim. "Eu não posso e não vou deixar elas assim. Não de novo." A determinação crescia em Mário como uma chama. Ele sentiu a energia se movendo ao seu redor, como se as almas estivessem despertando para sua luta. "Mas isso pode ser um jogo. Temos que descobrir o que exatamente essa entidade quer de nós." Carla estava frenética. "A única coisa que sabemos é que todo mundo aqui está preso e..." Um som abafado interrompeu sua conversa. O chão tremeu. Mário e Carla se entreolharam, o medo refletido em seus rostos. Ele percebeu que as sombras tinham se alinhado, adquiriam formas mais definidas. O silêncio tornou-se um grito ensurdecedor e a entidade estava se aproximando, mais ameaçadora do que antes. "Vocês não podem escapar. Ninguém escapa. Vocês devem pagar por suas decisões." A voz ressoou, profunda e ecoante, fazendo com que Mário e Carla recuassem instintivamente. "Precisamos ir." Mário puxou Carla, e juntos eles começaram a correr através da planície. O chão sob seus pés parecia vibrar em resposta ao terror das sombras. As almas chamavam seus nomes, o eco de suas vozes se sobrepondo ao rugido inquietante da escuridão. Enquanto avançavam, Mário pôde sentir que uma das almas o havia seguido, sua presença se movendo atrás deles como uma sombra. Ele se virou brevemente e a reconheceu. Era a figura da sua mãe. "Mãe!" Ele desesperou, parando rapidamente. O medo se misturou à dor e o peso de sua escolha se tornou esmagador. "Você precisa me ouvir, Mário. O que você faz agora determinará tudo, para você e para todos nós." A voz dela era um sussurro doce, mas carregava uma urgência que o arremeteu para a realidade dura. Então, sem aviso, tudo começou a girar. Mário sentiu seu corpo ser lançado, a perder-se na neblina que invadia a planície. As almas tornaram-se um emaranhado de rostos aflitos e ele se viu preso no coração do sofrimento, lutando para manter a sanidade. "Você ainda tem a chance de escolher", a entidade gritou, "mas você sabe o preço a pagar por isso." Mário tremia. Ele tinha que decidir: seguir o que o coração lhe dizia ou arriscar e tentar salvar aqueles que estavam perdidos. E nesse momento,
uma verdade tão aterrorizante quanto libertadora surgiu em sua mente. E se a escolha mais difícil já tivesse sido feita? O chão abaixo dele se partiu novamente e a escuridão clamou. Logicamente, ele tinha um caminho a seguir. Mas qual seria? Enquanto lutava contra aquilo que o momentaneamente segurava em suas garras, uma última pergunta ecoou. Mas, e se eu não soubesse qual é o certo a fazer? O mundo ao redor de Mário se desfez em uma espiral de sombras e luzes turvas. O chão sob seus pés se tornou líquido, uma mistura de saudade e dor que o afundava cada vez mais no que parecia ser um pântano de desespero. Ele fechou os olhos tentando controlar a vertigem, mas a imagem de sua mãe, flutuando como uma lembrança sufocante, não saía de sua mente. Mário, a voz da mãe ecoava, um eco distante e profundo, como se estivesse no fundo de um poço. Você precisa entender o que estamos enfrentando. Ele virou-se desesperadamente em busca dela, mas apenas encontrou a escuridão pulsante. A entidade se aproximava, a raiva e a dor se moldando em sua forma, um tormento personificado. Ouvia as vozes das almas, uma cacofonia de lamentos, mas no fundo outra voz se destacava, a de Carla. Mário, para onde você está olhando? Covarde, vem cá! As palavras de decepcionada ecoavam em seus ouvidos com uma força que cortava. Mas em vez de facilitar seu retorno à realidade, a voz da amiga matava sua coragem. Vocês estão todos presos, precisamos fazer algo, Mário gritou, a voz trêmula. Ele estava em um desespero constante, sem saber se sua própria luta era pela sobrevivência ou pela salvação de quem ama. As sombras agora se moviam não apenas em torno deles, mas também dentro dele. A entidade ria, uma risada que parecia sair de todos os cantos, dilacerando os instantes de esperança. Vocês acham que têm escolha? O destino está selado. Cada ato de bondade que tentarem é uma fraqueza, e fraquezas são punidas aqui. Uma onda de pânico inundou Mário. Tentou manter-se em pé, mas o chão agora tremia sob seu peso. Ele avançou em direção à voz da mãe, a única que ainda parecia trazer alguma luz. Mãe, me diga, o que eu faço? Como posso ajudar vocês? Você precisa encarar a verdade, Mário. A voz dela ressoou forte. Olhe ao seu redor. O que você vê não é só uma prisão, é um reflexo de suas próprias falhas. A dor que sentiram, as escolhas que fizeram, tudo isso te levou até aqui. A visão do mundo distorcido fez seu coração apertar. Ele viu almas que conhecia, embebidas em tristeza. Cada uma promessa não cumprida, cada uma culpa a mais. Ele engoliu em seco, lembrando do momento em que viu sua mãe pela última vez, a nota de desespero em seus olhos, a escolha que não tomou. Mário, você precisa lutar. O que você carrega é seu fardo, mas também é sua força. O amor pode quebrar a maldição, mas... A voz de sua mãe se desfez em gritos e a entidade gritou mais alto, como um trovão. Amor? Você ainda acredita que isso é poder? Ele não o salvará. Vocês estão aqui porque sucumbiram aos seus desejos, às suas fraquezas. O amor deles não o salvará. Uma explosão de sentimentos tomou conta dele. Mário olhou firmemente para Carla e as almas ao redor, e em um momento de lucidez ele entendeu. Não sou fraco. O amor é a única coisa que nos mantém vivos. Com essa declaração, uma luz começou a emanar de seu interior. Ele recordou os sorrisos, as risadas, o calor de cada momento que um dia fez parte de sua vida. As almas o rodearam, elevando-se ao receber sua determinação. A luz forte e quente começou a desvanecer as sombras ao redor. Mas antes que pudesse se alegrar, a entidade rugiu de raiva. Você se atreve a desafiar meu domínio? E a luz que antes parecia uma bênção, agora vacilou, como uma chama que preludia seu próprio fim. O chão tremeu novamente e Mário sentiu que tudo estava em jogo.
Ele precisava tomar uma decisão e o tempo estava se esgotando. Uma escolha que poderia ser a última. Carla, sua mão! Ele gritou, estendendo a mão para a amiga. Vamos juntos, precisamos lutar contra isso. E enquanto as nuvens de escuridão se aglomeravam, ele percebeu a verdadeira essência do que deveria fazer. O amor real não apenas o libertaria, mas também, naquele último ato de coragem, revelaria a verdade de quem são. Mas, com o mundo começando a desmoronar, uma certeza arrepiante tomou conta de Mário. E se a entidade não fosse a verdadeira ameaça? E se a verdadeira prisão fosse a própria escolha que ele estava prestes a fazer? As sombras giraram em um frenesi e a escuridão tomou conta de sua visão. Ele não pôde evitar a pergunta que ecoou em sua mente enquanto caía em um novo abismo. E se o verdadeiro terror fosse nunca conseguir escapar de mim mesmo? A queda parecia interminável. Mário se sentiu como se estivesse mergulhando em um espaço vazio, um vácuo onde o tempo não existia. Ao seu redor, as sombras pulsavam, desenhando formas grotescas e ameaçadoras, como predadores à espreita na escuridão. Ele tinha certeza de que estava perdendo a consciência, de que a luz dentro de ele estava se apagando, mas uma centelha se recusava a morrer. Precisamos nos unir, a voz de Carla ressoou distorcida, cortando o seu tormento. As palavras dela eram como garras que o puxavam para fora do abismo. Ele se lembrou de momentos com ela, com a mãe, risos e alegrias que pareciam tão distantes agora. Um desejo ardente de salvar tudo isso queimava dentro dele. Sim, juntos, Mário gritou, sentindo em sua voz uma força que não sabia que ainda tinha. De repente, uma luz trêmula apareceu à sua frente, uma espécie de farol em meio à tempestade. O puxão das sombras era poderoso, mas algo dentro dele começou a resistir. Ele estendeu a mão em direção à luz, sentindo-a aquecer sua pele fria e molhada. Mário! A voz da mãe ecoou novamente, entrelaçada com os gritos das almas perdidas. Apenas a verdade pode libertá-los. Lide com o que é real. A luz começou a crescer, expandindo-se em seu peito, e ele percebeu que a verdade não se tratava apenas de amor, mas da aceitação de suas próprias fraquezas. Ele não precisava e não poderia lutar contra os fantasmas do passado sem reconhecer o poder que eles tinham sobre ele. Mário encarou a escuridão que o cercava e, com um esforço monumental, disse em voz alta: "Estou aqui, eu os vejo." Eu vejo o erro em mim mesmo. A entidade uivou e a escuridão pulsou como se fosse viva. Você não pode enfrentar o que não entende. Você é sua própria miséria. Por um segundo, ele hesitou. O eco do que a criatura disse reverberou em sua mente e Mário começou a sentir que talvez aquilo fosse verdade. Mas ele não poderia arcar com o peso de todo aquele desespero. Não posso mudar o passado, mas posso escolher o que fazer agora. Com essas palavras, a luz dentro dele explodiu, jorrando um brilho intenso que começou a dispersar as sombras. As vozes, antes tão desesperadas, agora pareciam mais calmas, quase esperançosas. E enquanto a escuridão se afastava, Mário percebeu que cada alma presa ao seu redor se tornava mais visível, revelando rostos que ele reconhecia. Carla ficou ao seu lado agora com uma expressão firme. Vamos, precisamos libertar eles. Sem pensar duas vezes, Mário agarrou a mão de Carla e juntos eles começaram a correr em direção à luz. As almas começaram a se juntar a eles, um fluxo ineternável totalizando uma multidão de rostos tristes e esperançosos. A energia que emanava de Mário e Carla parecia dar a todos coragem. Mas a entidade estava longe de se render. Notem suas falhas, e eu os devorarei um por um.
O terror implacável da criatura o seguiu como um predador que se alimenta do medo. Mário sentiu seu coração disparar. As sombras logo voltariam. O chão ainda afundava sobre seus pés, mas ele não podia desistir. Vamos, não parem. O medo só tem poder se deixarmos. Mais e mais almas se uniram a eles, formando uma rede de esperança. Entretanto, enquanto a luz se expandia, algo frio e insidioso começou a surgir no fundo da mente de Mário. E se não fossem apenas as sombras e a entidade os verdadeiros inimigos? E se o verdadeiro terror estivesse escondido dentro de cada um deles, incluindo ele? Carla, o que fazemos se essa entidade for uma extensão do que sentimos? E se... O pensamento o hesitou. Naquele momento, a luz ao seu redor vacilou e as vozes começaram a dissipar. O chão tremeu novamente. Termos de força e união falharam, deixando apenas a verdade crua e aterrorizante à frente. E assim, na linha tênue entre a luz e a sombra, Mário teve que decidir se enfrentaria a própria realidade que ele tão temia, ou se deixaria ser consumido pelo que um dia foi, sem esperança de retorno. O chão despencou sob os pés de Mário, um abismo sem fim que se aproximava rapidamente. Ele e Carla seguravam as mãos, mas a tensão entre eles era palpável. A luz que criaram, agora vacilante, não parecia mais um farol, mas um último suspiro em meio à tempestade. Não podemos nos deixar levar pelo medo. Carla gritou, sua voz ecoando, mas havia um tremor nela que entregava sua fraqueza. A escuridão ao redor respondia ao desespero deles, agigantando-se como se alimentasse da dúvida. Estamos jogando nossas chips no escuro. Mário cerrou os dentes. Afinal, e se aquela luz escondia mais do que iluminava? E se o que realmente os aprisionava não era apenas a criatura, mas o terror que habitava em cada um deles? Ao perceber isso, uma onda de pânico cresceu no peito dele. O solo pulsou novamente, e as almas ao redor começaram a gritar em uníssono, suas vozes transformadas em um lamento ensurdecedor. Ajuda! Salve-nos! A sensação de impotência era avassaladora, e Mário sentiu suas mãos suarem ao redor de Carla. Era como se eles estivessem prestes a se separar. Mário, precisamos nos concentrar, implorou Carla, os olhos arregalados, e ele sabia que ela também lutava contra os próprios demônios. Se a entidade é uma parte de nós, como podemos derrotá-la? A dúvida invadia sua mente como um veneno. Ele viu as sombras se contorcendo, embebidas de suas ansiedades. Olhando mais de perto, começaram a tomar forma, revelando rostos que ele conhecia bem. Seus medos, suas inseguranças, tudo estava ali, exposto. Ele hesitou, o coração pesado. Carla, e se desistirmos? E se deixarmos as sombras nos consumir? A visão da entidade se concretizou, tornando-se um monstro de esperanças despedaçadas, um espelho de fracassos que ele não queria encarar. Não! Gritou Carla, puxando-o para mais perto. Não podemos fazer isso. A escolha é sempre nossa. Mas Mário sabia que enfrentar a verdade não era tão simples. Ele viu a expressão de determinação em seu rosto, mas a fera à espreita atrás dela crescia, o vácuo a ameaçar engoli-los. A luz vacilava. Mário, precisamos comemorar as nossas fraquezas, não tentar enterrá-las. As palavras de Carla cortaram o caos, e ele se deu conta do poder que ela estava tentando transmitir. Você tem razão, a resposta fervia dentro dele. Mário respirou fundo. Decidiu não mais lutar contra suas sombras. Se somos fracos, vamos usar isso. Vamos reconhecer que não precisamos ser perfeitos. O brilho em seu coração começou a crescer, a luz se intensificando ao redor deles. Mas assim que a esperança parecia renascer, uma risada gutural ressoou na escuridão. Vocês realmente acham que isso vai funcionar? A voz da entidade soou como um eco maligno, confundindo segurança com ilusão. Mário sentiu um arrepio nas espinhas.
Não, não é possível. Então, um grito de um dos rostos conhecidos à sua volta atravessou a multidão de almas. Ajude-me! Eu não quero mais sentir isso! E nesse momento, Mário percebeu que cada um daqueles rostos não era apenas uma alma perdida, mas um pedacinho dele mesmo. Ele enclausurou a ideia de que cada fraqueza, cada sombra poderia ser transformada em força. Juntos, somos mais fortes do que o medo. Uma onda poderosa irrompeu entre eles, e as sombras começaram a tremer, como se tremendo do peso das verdades que estavam sendo enfrentadas. A entidade urrava, determinada a manter seu domínio sobre eles, mas a luz crescia intensamente. Enquanto as almas se uniam em uma dança frenética de esperança, Mário olhou nos olhos de Carla e sentiu uma conexão profunda. Mas a entidade já estava se reestruturando, suas garras se estendendo, ameaçando. Vocês nunca escaparão de mim. O chão começou a abrir outra vez e Mário vislumbrou um portal se formando, uma fissura escura que insistia em engoli-los. Em um último instante, enquanto a entidade se preparava para atacar, ele hesitou antes de saltar. Carla, e se não conseguirmos? Mas no fundo, ele sentiu que, de algum modo, eles não estavam tão sozinhos. Uma escolha se aproximava, uma pergunta não apenas sobre escapar, mas sobre a natureza da luta que travavam. A luz ainda brilhava, mas e se a verdadeira batalha fosse apenas o começo? E assim, na beira do abismo, a escolha de Mário se tornava clara: enfrentar seu próprio reflexo ou ser arrastado para a escuridão para sempre. Mário sentiu que o mundo ao seu redor estava se desvanecendo. O abismo chamava, e a única coisa que o mantinha ancorado era Carla, sua amiga, seu apoio. Ele respirou fundo e se lembrou de sua mãe, das almas perdidas e do custo que havia de pagar para salvá-las. Ele tinha que confiar na conexão que tinham, na luz que haviam acendido juntos. Vamos, Carla, temos que acreditar. As palavras saíram como um sussurro rouco, imbuídas de coragem. Ele segurou firme a mão dela, sentindo o calor humano pulsar entre eles. O medo era palpável, mas a determinação superava. O que fazemos agora? Carla perguntou, os olhos fixos na escuridão que se aproximava. Sabemos que essa entidade se alimenta de nossas fraquezas. Vamos usar isso para nos fortalecer, respondeu Mário, sua voz ganhando volume. Ele olhou para os rostos ao seu redor, as almas tristes, e a certeza cresceu dentro dele. Não somos prisioneiros do medo, nós somos amor. Sua voz explodiu como um trovão e a luz brilhou ainda mais forte. O chão começou a reverter, as sombras tremendo, e a força da união deles desmoronou a escuridão. Juntos somos mais, o amor é nossa arma e o perdão é nossa armadura, gritou, o som reverberando nas paredes do abismo que os ameaçava. As almas ganharam forma, não mais sombras, mas rostos conhecidos que se preenchiam de esperança. Eles começaram a dançar em volta de Mário e Carla, uma dança de libertação. A entidade rugiu de raiva, incapaz de conter o poder que crescia. Vocês não podem! Eu sou o terror! Eu sou sua fraqueza! Gritou. Mas a luz já era tão intensa que transformou seu rugido em um eco distante. E então, num instante frenético e luminoso, o poder da verdade que Mário havia aceitado rompeu a realidade ao seu redor. Tudo explodiu em um mar de luz e cores. Cada sombra se desfez, cada lamento se transformou em sussurros de libertação. Mário e Carla foram projetados para fora, como se estivessem sendo puxados através de um portal. Caíram em uma clareira ensolarada, envolvidos pela luz do dia. Respiraram fundo, o ar fresco preenchendo seus pulmões. Eles se levantaram atordoados, mas aliviados. Ao redor, as almas que haviam salvado desapareciam sutilmente. Seu trabalho ali estava completo. E no coração de Mário, uma nova certeza pulsou. O amor e a coragem sempre foram a chave para superarem os horrores que enfrentaram. Conseguimos! Carla exclamou, ainda segurando a mão dele.
Mário sorriu, sentindo-se leve, como se uma grande carga houvesse sido tirada de suas costas. As experiências que vivera nunca seriam esquecidas, mas sabia que agora poderia olhar para o futuro com esperança. As sombras que foram parte de sua vida não o dominaram. Ele era mais forte agora. Eles se afastaram da clareira, caminhando de volta para casa, determinados a viver, a apoiar um ao outro e a ajudar os outros a encontrar sua própria luz. E assim, a história de Mário chegava ao fim, mas o eco da coragem e do amor que encontraram se perpetuou no mundo ao seu redor. As almas, agora livres, dançavam nas lembranças dele, testemunhas de um triunfo sobre a escuridão. Agora, antes de finalizar, você precisa agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam vivenciar essa conclusão. Não espere nem um minuto mais para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar esse canal com suas ações.